Então vamos começar nosso estudo. Eu vou fazer a oração inicial, tá bom? Querido Mestre Jesus, o significado da sua ressurreição precisa entrar em nossos corações. Seu sacrifício relativo à Páscoa cristã foi de renovação do mundo, foi a demonstração de que o plano espiritual é uma realidade e de que suas palavras e seu exemplo haverão de permanecer conosco eternamente. O seu sacrifício na cruz nos mostrou que o sacrifício pelo semelhante é a porta da ressurreição. A ressurreição é o renascimento de cada um de nós para o bem, para as virtudes, para a renovação, para o crescimento espiritual, e o seu exemplo de ressurreição também não morrerá, enquanto cada um daqueles que lhe aceitam os ensinamentos ressurgir sempre através da renovação espiritual, na luta contra os erros, na aquisição das virtudes através do constante sacrifício da ignorância e do mal, para a sabedoria e para o bem, aprendendo a amar e perdoar, e a nos dedicar fielmente e constantemente com todas as nossas ao seu ensinamento profundo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nos dizendo que aí está toda a lei e todos os profetas. Aprendamos a amar sempre, tendo o Senhor como nosso guia. E te agradecemos, Senhor, porque se a Páscoa representa a ressurreição, a doutrina espírita representa o teu retorno. Muito obrigado, Senhor. Nós paramos em João, no capítulo 9, 8. Capítulo 8. Versículo 41. O estudo passado, versículo 42. O estudo passado foi o versículo 41. Ele está gravado, foi colocado lá, só que houve um erro nosso. Ele fez o estudo do Lucas às 9 horas e à noite a gente acabou fazendo o estudo do João, tá? Mas ele está gravado lá. Então, bom dia. Costumo dizer feliz ressurreição do Cristo para todos. A Páscoa representa isso para nós cristãos, né? E para os judeus representa a saída do Egito. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, porque não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Jesus está conversando na festa da Páscoa com os fariseus e eles estavam dizendo que tinham por pai Abraão. Então nós gastamos um bom tempo falando sobre a questão da fornicação, nascidos da fornicação, né? Porque os hebreus falavam que Abraão era o pai deles. Pai, porque Deus havia prometido a Abraão que a posteridade dele haveria de cobrir toda a terra. Eles não entendiam que essa posteridade era o ensinamento que Deus estava trazendo, um Deus único, a lei da justiça por Moisés,
E depois, esse povo sendo formado e acreditando num Deus único, Moisés veio e trouxe a justiça através dos 10 mandamentos, e o Cristo veio nesse mesmo povo, trazendo o amor como revelação divina, perdão e o sacrifício em favor do próximo e o amor a Deus através do seu exemplo. Então, o Cristo conversava com eles, e ele está explicando e está mostrando quem ele é para os judeus que não acreditavam nele. E ele conversou abertamente, e eles não entendiam direito o que o Cristo falava, perdão, porque esse entendimento é um pouco complexo, né? Por exemplo, aqui no versículo 38, eu falo do que vi junto de meu Pai, nós explicamos isso, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Aí Jesus disse, se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Abraão foi um grande profeta, um médium, trabalhava para o bem, foi um homem virtuoso, então ele está dizendo, se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, vocês também seriam virtuosos. Então, quando Cristo diz, Pai, fazei o bem para ser chamados filhos de Deus, ele quer dizer assim, quando você segue vosso Pai, você ama o seu Pai, porque você acha que a obra dele, o que ele faz é bom. Seguindo então a obra de Deus, você faz a vontade de Deus. Eles falam, nós somos filhos de Abraão. O Cristo, em termos espirituais, falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês pelo menos fariam a obra de Abraão, que é o bem, o amor ao próximo, a virtude. Eles se dizem filhos de Abraão em termos de descendência, e o Cristo estava falando filho de Deus em termos espirituais. E aí, nessa conversa, disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Ora, os irmãos se reconhecem. Essa é uma lei que a doutrina espírita mostrou, que é a lei da afinidade. As pessoas que têm as mesmas tendências, elas se aproximam. Isso é o que o Allan Kardec chamou de magnetismo. A similaridade dos gostos, das ideias, o desejo de se aproximar de Deus atrai as pessoas. E aí sim elas são chamadas de irmãs, irmãs do mesmo ideal, irmãs no pensamento, irmãs de sentimento. E aí ele quis dizer, eu sou de Deus, não há dúvida. Ele havia curado, ele havia profetizado, ele havia feito bem a todos as que ele tinha passado, que tinham passado por ele. Então ele demonstrou pelas ações que ele era filho de Deus. Demonstrando que ele era filho de Deus, ele quis dizer: se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam, porque eu demonstrei que sou filho de Deus. Porque não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Vamos se lembrar aquele caso do homem que tinha a mão mirrada, que estava na sinagoga, e o Cristo o curou no sábado. Quando o Cristo, depois de dar a palestra e curar esse homem, o chefe da sinagoga foi à frente das pessoas e falou: esse homem tem a semana inteira para curar, mas ele curou no sábado. O Jesus tinha acabado de demonstrar o poder de Deus, a tal ponto que quando Nicodemos vai procurar Jesus para falar com ele, ele fala: mestre, sei que veio do Pai, porque ninguém faria essa obra se não fosse enviado pelo Pai. Ao mesmo tempo que ele assume que Jesus era um enviado do Pai, ele não assume que ele era o Cristo. Olha que coisa interessante, porque senão ele ia falar, somente o Filho de Deus faz essa obra. Se Nicodemos fala somente o Filho de Deus, ele teria confessado perante todos que Jesus era o Cristo. Dizer que alguém era o Cristo naquela época era digno de morte. Olha o poder da maldade dos obsessores. Como é que o Cristo ia se apresentar? Se você ameaça de morte qualquer um que falar que é o Cristo. O Cristo, então, ele mesmo teve que só deixar para se apresentar em determinados momentos. Quando o Cristo se apresentou como Cristo em Nazaré, onde ele nasceu, na sinagoga de Nazaré, os fariseus e os judeus falaram assim, mas esse não é o filho de José? Porque o entendimento deles era
questão material, né? Esse não é o filho de José, nós não conhecemos sua mãe e seus irmãos. Como ele disse que é filho de Deus, pegaram o Cristo e foram levar para poder jogar no precipício. E o Cristo, então, parou, fez com que eles parassem, desceu, passou no meio deles, e a narração diz que não era a sua hora. Então, dizer que era filho de Deus significava a morte. O Cristo, nesse momento, não falou diretamente, mas vim do meu Pai, vim de Deus. Em termos espirituais, todo aquele que quer o bem se reconhece como filho de Deus. Todo aquele que trabalha com os ideais semelhantes para o bem se reconhece e gera afinidade, gera amor. Não tem como você amar a Deus, que ensinou amor e perdão, se você não encontrar pessoas que querem viver do amor e do perdão. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que têm o ideal de amar. De outra forma, a coisa não funciona. Olha, vamos ver como é que funciona essa questão das vibrações e de ser filho de Deus. Alguém conhece uma história de algum santo, verdadeiro santo, que não morreu sobre o sacrifício e sobre a maldade dos semelhantes que estavam em volta? Se alguém lembrar aí, o pessoal mais católico. Tem mais tempo de catolicismo? Falando dos apóstolos, só João não morreu morto, matado, assassinado. O resto, todos eles foram. Eu coloquei aqui na inteligência artificial, os santos não morreram todos da mesma forma. Muitos foram martirizados por sua fé, sendo mortos por decapitação, apedrejamento, crucificação e outras formas de tortura e execução. E nós estamos falando dos santos. O que os contemporâneos fizeram com eles? Porque eles são chamados santos porque eles trabalharam no bem. E as pessoas que trabalham no bem e têm evolução desses santos fizeram milagres, por isso que eles são santos. Olha o que eles fizeram aqui, está escrito. O martírio, tá? Vários martírios, decapitação, apedrejamento. Decapitação, João Batista, Pedro de Alcântara, São Marcelino e Pedro foram decapitados. Apedrejamento, São Estevão de Maria foram apedrejados. Crucificação, São Pedro, Santo André, São Filipe. Outros, esfolados, São Bartolomeu. A flechada, São Sebastião. Santa Luzia foi decapitada. Mortes naturais, Santa Rosa de Lima morreu de tuberculose. De velhice, natural, São Domingos Sábio, Santa Teresa de Lisieux. O Cristo foi crucificado, o ser mais bondoso que já teve no planeta. Então ele disse, bem simples, se vocês fossem filhos de Deus, se vocês fizessem a vontade de Deus, vocês me amariam, não me matariam. E aí, a própria sociedade, ela ataca fortemente tudo aquilo que tende a tirá-la do estado de ignorância e primitividade que ela vive. Você vai pensar aqui, em que eu estou me baseando para falar nisso? Eu acabei de ler. Todos os seres bons e dedicados ao bem foram perseguidos e martirizados. Por que eles sofreram isso? Espíritos muito nobres amaram muito e mostraram para a sociedade que ela estava errada através do exemplo. A sociedade não suporta isso, ela odeia. A sociedade que não é do Cristo. Então, todo aquele que é filho de Deus, segue Deus. Então, vamos ver. São Francisco, ele teve discípulos. Quem eram os discípulos de São Francisco? Aqueles que amavam o Cristo e a Deus quanto ele amava, ou que tinham os mesmos ideais. Então, ocorre afinidade por causa disso. Aí eu pergunto, esses santos tiveram seus discípulos, era a maioria da população ou era a minoria? Quem estava disposto a seguir isso, a maioria ou a minoria? Estar disposto a seguir a Deus hoje, vocês acham que representa a maioria ou a minoria? Só o Emanuel respondeu. Ele não respondeu maioria. A minoria.
Obrigado por responder. A minoria, logo, trabalhar dentro de si para seguir a Deus, ser filho de Deus, significa martirizar-se a si mesmo, vencer os vícios, vencer o erro, lutar contra ele e tentar mostrar isso para o semelhante através do exemplo de palavras. A sociedade suporta isso. É muito complicado. A gente mesmo está disposto a sacrificar, a gente está disposto a sacrificar o quanto de tempo, o quanto de dedicação, o quanto de força para isso. É algo que a gente tem que se perguntar. Então, nós temos, por exemplo, o Cristo falando no Sermão da Montanha sobre essa questão do bem que se deve fazer para ser chamado filho de Deus. Então, para completar esse Lucas 8:42, nós temos Lucas 6, lá no Sermão da Montanha. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Já começou, já. Quem é que está disposto na sociedade de hoje, vamos esquecer a época de Jesus, a amar os inimigos e fazer bem aos que nos odeiam? A questão é que a gente confunde as coisas. A gente acha que fazer o bem para a pessoa que amar, que é inimiga, é ficar puxando o saco dela, ficar passando a mão na cabeça. Não é, é só não desejar o mal. Porque se a gente passar a mão na cabeça do mal, o mal vai continuar sendo mal, porque ele vai receber carinho por ser mal. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. A sociedade é bem assim mesmo, né? Ainda mais cidade pequena. Bendizer o que vos maldiz. Gente, a fofoca é cultural. Orai pelos que vos caluniam. Caluniou, a gente calunia de volta na pancada e se sente cheio de razão. Mas não foi o que Cristo ensinou. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. O indivíduo, só de falar alto que a gente já quer pular em cima e dar umas pancadas, quanto mais oferecer outra face. Não obstante, oferecer outra face significa mostrar uma outra maneira de ver as coisas. O indivíduo vem com orgulho, a gente mostra simplicidade, vem com vaidade, a gente mostra singeleza, ele vem com ódio, a gente mostra o amor, ele vem com inveja, a gente mostra desprendimento. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Aquele que te pede alguma coisa, dê. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não o tornes a pedir. Dá àquele que te pede. Eu já tentei várias maneiras, até que eu aprendi com o Chico. O pessoal pede na rua, aí eu falo assim, vou dar o que pede. Não falou o quê? Eu falei, senhor, o senhor aceita meu sorriso, minha oração? Já levei tanto xingamento de volta. Eu aprendi com o Chico a andar com as moedinhas, né? No carro, e você dá uma moedinha, que a pessoa fica mais feliz. É naquela moedinha você bota amor, bota carinho. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. Olha, se eu sou duro comigo para ser melhor, eu sei quanto que isso requer esforço, a minha dureza acaba passando para os outros. E isso irrita. Porque se eu sou duro comigo, eu passo a não ter tanta piedade de mim, a não me mimar tanto. Então, eu sou duro comigo e as pessoas ficam irritadas. Não, eu aprendi que eu não posso ser invejoso, eu não vou ser invejoso. Começo a falar mal dos outros, eu tento evitar e tento olhar uma coisa boa, as pessoas se irritam com isso. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Mas não é assim que a sociedade está vivendo hoje? Eu gosto de quem gosta de mim, quem não gosta de mim, não ligo, pelo contrário, se puder fazer mal, beleza. Estão falando da sociedade hoje. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. A gente troca favores entre nós, e aí não há caridade, porque eu te dou, você fica com a obrigação de me dar de volta algo semelhante. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Que você está emprestando, mas na verdade você não está fazendo nada demais, porque você vai ter de volta. Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão,
e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Entenderam agora o significado de Deus é meu Pai? E se fizer o bem, sereis chamados filhos de Deus? Aí me amareis? Veja a profundidade disso. Então, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis. Olha, quem me ama faz a minha vontade. Quem faz a minha vontade faz o bem. Aqui está em João, em Lucas capítulo 6, versículo 27 a 36. O que o Cristo quis dizer, quis falar para sermos chamados filhos de Deus, para sermos considerados filhos de Deus e para entendermos o Cristo. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei o que vos maldizem. Dá a quem te pedir. Ele bater numa face e mostra a outra. Ele pede sacrifício constante do nosso egoísmo. Isso é ser filho de Deus. A gente consegue fazer isso hoje? Em silêncio. Tentamos, né? Isso, isso. Se a gente está tentando, a gente está no caminho. Vamos para a doutrina espírita. Conhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. Perfeito nós não somos, mas se a gente está tentando, estamos no caminho certo. Vamos errar? Vamos. E se eu parar e me apegar quanto ao fato de eu estar errando sempre? Cristo avisou. Aquele que toma o seu arado e olha para trás não é digno de mim. Pegou o arado, começou a trabalhar para o bem, na sementeira do Cristo, não olha para trás, continua fazendo o seu trabalho. Olha para trás para aprender, não olhar para trás, né? Mas o que o pensamento, a memória, traga para nós, não é pelo passado que eu vou resolver, mas pelas ideias presentes. Olha a profundidade disso. O que isso quer dizer? Que significa que eu não tenho que arrepender do meu passado? Eu tenho. Como é que eu faço para resolver? Se ele voltar com os sentimentos de hoje, eu resolvo, e não com os sentimentos de antes. Não quero me ligar mais ao passado. Eu quero que o passado seja resolvido pelas minhas ações de hoje, então eu preciso trabalhar hoje. E aí, vamos continuar trabalhando e fazendo bem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque a gente consegue pouca coisa, são os bons espíritos que nos guiam a fazer o bem, e a gente não tem condições de entender bem aquilo que está nos envolvendo. Então a gente abre o coração, segue a intuição, para um pouquinho e começa a trabalhar. Ontem eu tive um exemplo muito interessante num jogo de buraco. Eu estava jogando buraco com uma pessoa que é um gnomozinho, sabe? Parece um gnomo, tem 9 anos de idade, né? Um gnomozinho. E aí ela, louca para ganhar, o que, que ela fazia? Peraí, vamos pensar. Olha que coisa bonita. Imagina se tudo que nós vamos fazer na vida, a gente tem que parar e pensar. E o nosso pensamento é esse. O que, que Jesus faria nesse lugar? O que, que os bons espíritos fariam nesse lugar? Então, nós vamos poder pegar esse desespero para ganhar e vamos pensar é para ganhar virtude. Olha que exemplo bom. Aí eu começo a pensar antes de fazer tudo. E como é que Jesus ensinou a pensar? Nós acabamos de ler. Faça aos outros o que gostaria que os outros te fizessem. Não resolve quase todos os problemas? Então, eu não vou muito com a cara de uma pessoa. Ah, não vou com a cara dela. Se eu passo a pensar do ponto de vista egoísta, eu falo assim, eu não gosto dela, Deus me ama e azar, eu não vou tratá-la bem. Mas você acha que existe alguma probabilidade de alguma pessoa não gostar da gente também? Existe, né? E se a gente imaginar que essa pessoa também nos trata da mesma forma que eu vou tratar aquela que nós não gostamos, nós vamos ficar felizes? Hum, faça aos outros o que gostaria que te fizesse. Então, o raciocínio do Cristo é: se você estivesse naquele lugar, o que você gostaria de fazer? Eu tenho feito esse raciocínio ao longo do tempo, nessa luta para me melhorar. E algumas vezes eu falei assim, eu preciso ser rígido com uma determinada pessoa em determinado momento. Porque eu gostaria que naquele momento, para eu sair da minha situação difícil,
eu gostaria que as pessoas fossem mais duras comigo, não passassem a mão na minha cabeça, porque senão eu não sairia daquele lugar. Eu só tenho que tomar cuidado para não gostar muito disso. Então, é uma situação bastante complicada, porque se você ama uma pessoa e você quer que a pessoa saia do estado que ela está, você tem que trabalhar para ajudá-la no que for possível e respeitar se a pessoa não quiser. Isso foi o que eu fui fazendo comigo ao longo do tempo, utilizando uma rigidez para poder vencer as inclinações e os débitos escabrosos do passado, que é o que nos parece ainda faltar muito para vencer. Nesse trabalho fazer comigo, ele começou assim. Eu comecei a estudar muito cedo, tinha uns 6, 7, 8 anos de idade, e lá em casa tinha enciclopédia Disney. Uma enciclopédia que contava a história dos quadrinhos do Pato Donald, dos sobrinhos dele, do Tio Patinhas, do Pateta, do Mickey, enquanto eles iam viajar, por exemplo, para a Arábia para buscar petróleo. Aí tinha sempre lá o professor do Ludovico, ou o manual do escoteiro dos sobrinhos do Pato Donald, e eles começavam a contar a história do petróleo. E ali eu fui aprendendo sobre petróleo, comecei a aprender a estudar, pegar gosto pelo estudo, e me apaixonei pela doutrina espírita mais ou menos nessa época, e os livros espíritas começaram a trazer uma quantidade imensa de recursos históricos, científicos, e eu querendo aprender a doutrina espírita, comecei então a estudar essas enciclopédias ainda com mais determinação para poder aprender as coisas. Me vi uma pessoa estudiosa nisso, mas não gostando muito das coisas da escola, até que em determinado momento eu tive que assumir que eu precisava estudar as coisas da escola. E eu me lembro que, sendo espírita, que eu falei assim, uma das coisas que eu não posso fazer é colar. Vamos evitar colar, eu dar cola e tentar ser honesto desde cedo. A doutrina espírita estava me transformando, os conceitos da doutrina espírita estavam me fazendo enxergar melhor as questões da vida, do, do cotidiano e a vida social. E fui estudar, estudei bastante, entrei na universidade, fui ter uma formação científica, e eu tive a bobagem de achar que a formação científica era mais importante que a formação espírita durante um tempo, sem jamais deixar de ser espírita, mas foi uma ignorância imensa e uma falta de atenção e entendimento de que, nós já lemos aqui, o próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, fala assim: as questões puramente filosóficas e científicas ficaram em campo secundário devido ao sofrimento que ele estava tendo no umbral. Não enxerguei isso. A gente fica cego através do orgulho e da vaidade, não vê essas coisas. Até que em dado momento, pela vontade de querer crescer e aprender, os espíritos falam assim: por que você não usa a mesma técnica que você usa para estudar com as coisas que Jesus falou? Faz todo sentido. Então eu comecei a pegar e falar assim: se é para seguir Jesus como exemplo, e eu acredito nisso, eu preciso começar a pensar em agir como Jesus agiria e como que deveria fazer. É a coisa mais fácil do mundo, né? Você falar, vou fazer, a gente faz, né? A gente sabe a quantidade de segunda-feira que as pessoas dizem que vão começar a emagrecer e começar o regime, né? Ainda bem que as segundas-feiras são infinitas. Então, olha que coisa louca. Aí, transformar, então, em ação aquilo que a gente pensa, começamos, a gente esquece, depois a gente lembra, depois a gente esquece, depois a gente lembra, depois a gente esquece, a gente começa a lembrar, lembrar, lembrar. Aí a gente começa, então, a pensar, e a gente começa a pensar assim, em termos de análise mesmo, de estudo mesmo, o que que Jesus está falando? Por que isso? Por que ele está falando para eu pensar em mim quando eu for trabalhar com os outros? E se eu não gostar de mim? Eu tenho que aprender a me amar. Mas o que que eu estou fazendo? Eu estou seguindo o Cristo. Olha, seguir o Cristo é gostar de mim, porque eu estou querendo fazer o bem para mim mesmo. Olha, se eu quero fazer o bem para mim mesmo, fazer o bem para os outros. Então, como que eu gostaria de ser tratado nesse sentido? Então, eu percebi uma coisa muito complexa na sociedade, muito complexa. Meus pais me incentivaram a beber, mas eu nunca bebi nessa vida. Nas outras eu sei que eu bebi. E não precisou de incentivo deles. Mas nessa vida eles queriam que eu fizesse parte de determinado grupo social. Eles me incentivaram a beber. Eu não segui, ainda bem. Eu falo, mas bebida é problema? Depende de como você vai encará-la. Para mim, eu sempre achei que refrigerante era mais gostoso que álcool. E até hoje eu não entendo como é que alguém pode achar que um álcool amargo
como uma cerveja é mais gostoso que uma Coca Zero. Mas tudo bem, eu só viciei em Coca Zero. Aí fica uma situação interessante, né? Por que eu falei isso? As pessoas, a sociedade, nos incentiva a fazer algumas coisas que eles gostam, mas não nos incentivam a fazer o bem. Então, fazer os outros que gostaria que os outros me fizessem, realmente acontece. Só que aí eu não gosto de mim. Fulano gosta de beber e me incentiva a beber, e eu posso gostar ou não. Mas a questão é, se eu não gosto de mim e não quero o meu bem, como é que eu vou poder ensinar os outros? Eu estou usando a bebida como exemplo, poderíamos usar outra coisa, que ela é mais comum, tá? Por isso que eu estou usando. Então, olha só que coisa interessante. Se eu vou seguir o Cristo, eu preciso ser rígido comigo mesmo, concorda? E eu gostaria que as pessoas fossem mais rígidas comigo quando me ensinassem assim: não seja maledicente, não seja tão crítico. Se você for crítico, traga a crítica para você. Eu gostaria que as pessoas falassem assim: ame mais o seu colega, a pessoa que está do seu lado, não esnobe, gaste o seu tempo estudando e fosse mais rígido comigo, porque isso seria o meu bem. Mas hoje parece que a questão é: quanto mais você passa a mão na cabeça, melhor. Mas passa a mão na cabeça, faz bem. Então, fazer os outros que gostariam que fizessem não é assim: eu gosto de ser mimado, eu vou mimar os outros também. A gente já viu o que deu com a sociedade hoje. Não funciona assim. A interpretação faz parte do processo. Então, o estudo desses processos, ele é muito importante no entendimento da verdade que o Cristo nos ensina. Então, o Cristo, por exemplo, em algum momento, ele foi o indivíduo que mimou os outros? De forma alguma. Nós já vimos isso por vários exemplos. O Cristo passava amor, passava paz, mas falou. Olha o que ele falou agora, que a gente acabou de ler. Amai os vossos inimigos. Vamos pensar assim, ó, para vocês entenderem como que a gente precisa aprender a analisar as coisas da Bíblia, tá bom? Chega uma pessoa, para mim, começa a falar mal de outra, tá? Mal com maldade, não é estudo do comportamento para aprendizado, são coisas diferentes, e o nosso evangelho ensina assim. Como que pode o moralista aprender a crescer se ele não analisar o comportamento do outro? A questão é julgamento e maldade. Mas a pessoa chega para falar mal, com maldade, você fala assim para a pessoa: mas você não acha que você deveria amar essa pessoa? O quê? Amar essa pessoa? Ela está fazendo mal. Foi isso que o Cristo falou. Você acha então que o Cristo era bem-vindo diante de algumas pessoas maldosas? Vocês estão entendendo a questão? Fulano é meu inimigo, não gosto dele. Aí a pessoa aí você chega e fala isso para você, você fala assim para ela: mas vamos amar essa pessoa? Amar essa pessoa que está fazendo isso comigo? Você está louco? O Cristo falou isso. Amai os vossos inimigos. Bom, vamos colocar nessa situação. Alguém que eu não gosto, começa a falar com outro assim: eu não gosto de determinada pessoa. Você fala assim: vamos amá-la. Você é louco? Como assim? Ela está fazendo mal para mim. Fala, mas vamos amar, porque ela é filha de Deus também. Ela merece clemência, ela talvez esteja numa situação difícil. Que situação difícil? Ela nem pensou em mim. Você não sabe se ela pensou, não. Você não sabe se ela está numa situação complicada. O que você acha dessa conversa hoje em dia? Foi isso que o Cristo falou. Amai os vossos inimigos. Fulano está falando mal de mim. Aquela pessoa está falando mal de mim. Jesus, tanto de palavrão. O que o Cristo falou? Bem dizer e procura o bem que tem nela, porque todo filho de Deus apresenta e manifesta alguma virtude divina, mas a maioria ainda não apareceu, eclipsada pelos erros do orgulho e do egoísmo. Bendizei que vos maldizem. A pessoa me persegue, puxa meu tapete. Como é que a gente responde na sociedade? A pessoa puxa seu tapete e fala: fulano puxou meu tapete. Não faz assim, não. Ora por ela. Ah, meu Deus. Você está louco? Foi o que o Cristo ensinou. Então, coloca isso no dia a dia. Pega as palavras do Cristo e vamos colocar no dia a dia. Fazer esse treinamento espiritual. E aí nós vamos entender que o Cristo não passou a mão na cabeça de ninguém, não. Ou vocês acham que naquela época ninguém odiava os seus inimigos?
Eu vou entender que vocês responderam que sim, tá? Para poder continuar. Ou ninguém naquela época falava mal de ninguém. É. Ninguém naquela época era interesseiro. O Cristo estava falando para orgulhosos, vaidosos, interesseiros, invejosos, caluniadores, fofoqueiros, guerreiros, maldosos. Aquelas pessoas que estavam ouvindo, o Cristo falou assim: amem os vossos inimigos. Olha que situação. Algumas vezes, amar é fazer a vontade do outro. Por que a gente tem isso na cabeça? O Cristo nos amou mais que todos. O Cristo fez a vontade dos fariseus? Ele fez a vontade dos homens maus? Não. Quem não quis seguir o Cristo, ele foi atrás pedindo para segui-lo porque ele era carente? Ele deixou a pessoa seguir a vida dela. Então, a nossa interpretação do que o Cristo falou, ela foi feita de tal maneira pela nossa cabeça orgulhosa e vaidosa e dos obsessores, que a gente não está junto, a gente não está sendo os obsessores. Não. A gente pode achar assim, nossa, eu fiquei falando de obsessor o tempo todo, a culpa é nossa. É nossa. Mas que eles ajudam, porque nós não estamos sozinhos. Somos um grupo. Quando eu me melhoro, aquele obsessor que está comigo e começa a ver minha melhora, ele pode ser tocado no coração e se melhorar também. Se eu aceitar as sugestões ruins deles, ruim para os dois. Mas se eu mostro a outra face, aliás, mostrar outra face, né, uma das possibilidades é essa, o obsessor me fala para eu ser uma pessoa ruim, eu tento ser uma pessoa boa, não estou mostrando outra face para ele, e muitos se convertem em relação a isso. Então, os obsessores tendem a nos jogar por uma interpretação equivocada. Então, a gente fala, bem dizei os que vos maldizem, ai, que bonito, eu vou fazer isso, mas não faz. Porque a gente coloca isso lá longe, como se não tivesse no dia a dia. Cristo falou para as pessoas de frente para elas, sentado para elas, olhando o coração de cada um. É como se falasse para nós, da mesma situação. Nunca ninguém teve alguém que não gostasse, né? Agora o silêncio foi sepulcral, eu não vou responder por ninguém agora. Não? Não, eu sou uma pessoa boa, todo mundo gosta de mim. Coitado, ilusão. É o sonho de todo mundo, né, de carência, que gostem de mim para sempre, a mim. Nós não temos isso. Não funciona assim. As pessoas não gostam da gente. E essa pessoa que não gosta da gente merece o que de nós de volta? Olha o que o Cristo falou. Se saudardes aqueles que vos saúdam, que fazeis demais? Os homens de má vida não fazem o mesmo? Então, se eu estou com Cristo, aquele que não gosta de mim tem que receber o que de mim? Carinho, afago, botar no colo? Ele nem vai aceitar. Ele tem que receber minha oração e meu desejo, que ele fique bem e entenda o Cristo como eu estou entendendo, a ponto de não odiar de volta. É assim que funciona. Eu vou aplaudir a ação? De forma alguma. Eu vou dizer não? Vou, mas eu lá dentro do meu coração, eu vou estar querendo o bem da pessoa. Entende a questão? Calúnia, você pode tentar fazer o bem que for na terra, ajudar as pessoas no que você puder e com todas as suas forças. Vão caluniar. Por quê? Porque a maioria das pessoas acham ruim quando as coisas não acontecem segundo a sua própria vontade. Nós falamos no estudo de sexta sobre isso. Um bom tempo até. Quando as coisas não acontecem do jeito que os outros querem, que as pessoas querem, elas nos caluniam, elas falam mal. Então a calúnia existe no mundo inteiro. E por isso a pessoa está certa. Tem que fazer a vontade dela. As pessoas se isolam do mundo junto com as suas famílias, indo extremamente contra ao que o Cristo ensinou, que é fazer de todos uma família. Olha, amar o próximo. Tem como você amar uma pessoa que você não traz para perto de você? Se a pessoa não quer, tudo bem. Você ama a distância desejando bem. Mas se a pessoa tem possibilidade de estar perto, de conviver na sua casa, de fazer parte da sua amizade, isso não é amor? Ou parece mais sábio você manter uma distância e manter o silêncio perante a sociedade? O nome disso é egoísmo, tá? Não é sabedoria, não. O nome disso é frieza. O contrário do amor é indiferença, não é o ódio. O ódio é um sentimento doente, mas não amar significa indiferença. Ser indiferente às pessoas, o nosso evangelho fala assim: temeis ser indiferentes.
porque a indiferença culposa é como o mar morto que guarda nas suas profundidades a lama fétida e a corrupção. Ser indiferente, parece que no mundo de hoje, é sabedoria. Ficar em silêncio para não se... para ter problema com os outros, é tudo que o mal quer, tudo que os obsessores querem. Que o bem não apareça, não fale, silencie. Mas o bem tem que falar. O Cristo falou. E por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. As pessoas não queriam ouvir o Cristo, porque o Cristo falava a verdade que os convidava, os concitava a se transformarem, a não ser mais o que eles eram. Vós tendes por pai o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele está falando Cristo aqui do grupo de espíritos que fazem parte do conjunto dos obsessores do planeta. Ele chamou de diabo. Ele acabou de dizer: tendes por pai o diabo. Ele acabou de dizer isso. O que os obsessores querem desde que o mundo é mundo, desde que o homem está aqui na Terra? Dominar. Dominar para quê? Para não se aproximar de Deus. Por quê? Para ter os sentimentos, os desejos da Terra. Sexualidade, dinheiro e poder. Se eles não podem viver isso quando estão desencarnados, eles querem que os encarnados tenham, para eles terem as mesmas sensações. Isso é o que o Cristo está falando. Vós tendes por pai o diabo. Gente, você imagina se você fala uma coisa dessa com uma pessoa que está falando com você, e digamos que essa pessoa seja evangélica, você fala para ela, você tem por pai o diabo, eu quero ver se o diabo não aparece na hora para levar pancada para todo lado. A coisa fica complicada. Qual o significado disso? Olha o que o Cristo está falando. Vós tendes por pai o diabo e quereis realizar os desejos de vosso pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, não é verdade? Ele está falando, ele está se referindo. A questão, olha que coisa interessante. Quem que matou Abel? Caim. Caim matou Abel sozinho ou ele estava obsediado? Então, desde o princípio, eles querem homicídio. Eles falam a verdade? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O que é verdade? O ensinamento do Cristo. Tudo que é longe do Cristo não é verdade, portanto, é pai da mentira. O que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Ora, os obsessores querem que a gente saiba que eles existem e que eles nos dominam? Só se o obsessor burro. Por quê? Por quê? O que os obsessores fazem com quem está obsediado? O obsediado acha que é mal ou bom? Ele acha que é bom, eu nunca acho que está errado. Nunca acho que está errado, nunca acho que está errado. É impressionante. E tem subterfúgios para isso, gente. Eu convivi num lar onde a obsessão era constante. Obsessão a tal ponto que um dos meus parentes, ele incorporava. As desculpas para justificar as ações eram impressionantes. As desculpas mais loucas do mundo. Mesmo sendo espírita, participando do centro espírita, a pessoa dizia assim, todo mundo faz isso, por que você não vai fazer? Aí, quando você queria fazer alguma coisa certa, você não é todo mundo. Vai entender? A incoerência, a mentira é a base desse comportamento. Então, para a gente ser sincero, a gente tem que olhar para dentro de nós e rever aquilo que nós queremos da vida. Conhecer a nós mesmos, quem eu sou. Sou orgulhoso? Que seja, um exemplo de orgulho que vem na minha cabeça, eu tenho que assumir que eu sou. E não falar assim, mas isso aí todo mundo faz. Olha, entendeu a questão? Eu sou egoísta? Tudo que eu faço pensando somente em mim, até de uma maneira que seja simples e pequena, eu sou egoísta. E eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, eu sou egoísta e tenho que vencer isso. E não falar assim, mas todo mundo também tem que pensar em si mesmo. Aliás, é uma coisa muito complexa. Você vai fazer um tratamento psicológico, a pessoa fala, você tem que pensar em você. Enquanto que o Cristo falou assim, para ser feliz, pensa no outro. Olha que situação que nós estamos, que nós devemos repensar. Então, fazendo a análise de mim mesmo, eu vou concluir que eu sou o quê? Uma pessoa perfeita?
estou pronto para ganhar o céu, desencarnando hoje, eu vou conseguir estar num bom lugar? Aliás, é um raciocínio que eu aprendi a fazer sempre. Estou pronto para morrer amanhã? Cheguei à conclusão assim, perfeito não dá para ser, mas Senhor, se eu morrer amanhã, eu lutei para ser melhor. Não importa para onde que eu vou, eu posso ir para onde eu mereço, eu vou para onde eu mereço, mas Senhor, da onde eu mereço, e agora em diante eu vou fazer tudo para ser melhor, para querer um lugar melhor. Então, se eu morrer amanhã, vai ter boa vontade de fazer o bem, já que perfeição o Senhor não vai encontrar em mim. É uma situação bastante simples, de sinceridade com a gente mesmo. Quando a gente chega nesse nível de sinceridade, não tem mais mentira que a gente vai conseguir suportar. E a gente não vai querer ser mentiroso conosco mesmo. Mas a luta para manter a mentira é que levou à morte dos santos que nós falamos e do próprio Cristo. Por que vocês acham que os judeus mataram Cristo? Para manter a verdade ou a mentira? Mentira. Compreende a questão? Essa é uma análise profunda que nos faz muito bem, faz bem para a vida. Mas aí quem está disposto a falar a verdade? Quantas vezes nós nos calamos, deixando com que o mal falasse, a perfídia, a hipocrisia falasse, para que a gente não entrasse num problema e deixasse os outros não gostando da gente? Quem está preocupado com isso? Se Cristo estivesse preocupado com isso, ele não teria falado o que ele falou. Olha o que ele está falando para os fariseus que estavam conversando com ele. Os fariseus falaram, nós temos por pai Abraão. Ele falou, não, não. Filho de Abraão faz a vontade de Abraão. Olha o que o Cristo fala, eu sou filho de Deus. Vós tendes por pai o diabo. Falou isso na frente de todo mundo. Passou a mão na cabeça de quem? De quem? E quereis realizar os desejos de vosso pai. E ele disse, homicida, não matarás. Quinto mandamento. Ele fala, o diabo é homicida. Não matar o quê? É não matar só o corpo físico? Não, é não matar a esperança dos outros, não matar os bons desejos, não matar o trabalho de melhora íntima. Quantas vezes a pessoa quer melhorar e vem sempre alguém metido a sábio e a frio, a ser frio e fala assim, um ar de sabedoria que é do nécio, pseudo-sábio, do ignorante que está tendo a máscara da sociedade, fala assim, não, você ainda tem muito que aprender na vida, não faz assim, não. Não seja humilde, não, que eles vão montar em você. Olha só. Não seja humilde, o que o Cristo vai ensinar? Humildade. Ó, não ama tantas pessoas, não. Todo mundo que ama muito aí, ó, vou dizer a palavra feia, né? Se ferra no futuro. A gente tem que aprender a ser feliz, amando. E olha como a sociedade é assim. Uma pessoa tem um relacionamento com outra pessoa. Uma ama muito. A pessoa que é muito amada trai. A sociedade de hoje considera que virtuoso é quem amou muito está sofrendo, ou que forte é a pessoa que traiu não está nem aí para outra? Fala para mim. Agora chegamos num ponto importante. A sociedade vai falar assim, olha, o cara que é esperto, nem está sofrendo. Tá, gente, tá no inferno. É frio por mentira. A pessoa feliz é aquela que está sofrendo porque ela teve um sentimento verdadeiro e foi traída e está sentindo o coração dolorido. Aquela pessoa está mais próxima de Deus. A gente não enxerga isso. A gente enxerga que o sentimento é fraqueza, enquanto que o sentimento bom é amor, e amor leva a Deus. E a gente não está fazendo isso. A sociedade está vivendo uma hipocrisia infeliz. E esses exemplos que a gente está colocando aqui do dia a dia, trazendo Jesus para o dia a dia, nos fazem enxergar essas coisas. Nós aplaudimos o frio calculista que maltrata os outros e achamos que ele é sábio e certo. Enquanto que o Cristo ensinou o humilde e o que tem bons sentimentos, esse dele é o reino dos céus. E nós estamos aplaudindo o mal, porque nós silenciamos diante do erro, porque nós não queremos dar voz à sociedade uma falsa ideia de sabedoria, como se importante fosse viver e as pessoas não se metam conosco. O Cristo mostrou, e nós estamos nessa época, que é o sacrifício em favor do próximo a ponto de ser crucificado, que o levou para o reino dos céus e o ressuscitou, que nós comemoramos hoje.
A mensagem do Cristo é essa. É a mensagem que não é a falta de sofrimento que é a felicidade, mas é o sofrimento fazendo a vontade do Pai. O Cristo não nos ensinou que a inércia, a frieza, que a mentira, que os desejos carnais e que aquilo que se vê como valor social é que nos faz bem. Ele ensinou que o humilde, o bondoso, o dedicado às pessoas, o que sacrifica em favor do próximo, desses é o reino de Deus. É isso que ele sacrifica. Quando ele fala, tendes por pai o diabo, ele reúne nessa conversa o grupo de obsessores que tem na Terra, que tem lutado insistentemente para as sensações inferiores e das quais nós temos feito parte ao longo de muito tempo nas nossas várias reencarnações. Por isso que o irmão Emmanuel utiliza a palavra passado escabroso. Nenhum de nós aqui deixou de fazer parte do grupo dos obsessores em determinado momento das nossas encarnações. E se é hora de renovar, é sempre, o agora, ele é mais intenso quando ele nos convida a enxergarmos de outra maneira aquilo que o Cristo nos falou, porque o que o Cristo falou serve para todo dia, serve para os nossos pensamentos, não serve só para dizer, falar, mas para o dia a dia, para o cotidiano, para organizar os nossos pensamentos no bem. Mas porque vos digo a verdade, não credes em mim. Quando a verdade é dita, quando é fácil para a gente aceitar que a gente erra, que a gente é orgulhoso, vaidoso, egoísta, maldoso, invejoso. Não. A gente quer ter razão em tudo. A gente quer ter razão em não gostar dos outros, sendo que o Cristo ensinou a amar os vossos inimigos. Que razão que nós temos? Ah, a pessoa é má, a pessoa é ruim. Ué, e o Cristo foi crucificado lá de dois ladrões. Eu não preciso ser amiga dela, eu posso desejar o bem. Eu não preciso conviver com ela, mas assim que ela me procurar por uma ajuda, eu estou à disposição. Eu não preciso passar a mão na cabeça do mal, porque não é isso, não é amar os outros. Isso não é fazer os outros que gostariam que nos fizesse, porque se eu faço uma coisa má, eu tenho que ser honesto comigo mesmo e falar assim, me chame a atenção para não fazer de novo. Quem dentre vós me declara culpado de pecado? Aí ele podia falar isso, a gente tem como, né? E se digo a verdade, porque não credes em mim? O Cristo falou. Como é que eles iam falar perante o povo que aquele que cura os outros só fez o bem era culpado de pecado? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ele falou isso em público. Em público. A interpretação de que Jesus era manso, deixando os outros, os maus, fazerem a vontade deles em silêncio, não aconteceu. Isso é ilusão. Ele está falando na frente de todo mundo. Ele está falando na frente do que se dizem filho de Abraão, do único povo que acreditava num Deus único. Em termos de coletividade, ele está falando isso. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Isso é uma verdade muito grande. Quantas vezes a gente quer fazer o bem e as pessoas lutam contra a gente para não fazer o bem para os outros? Porque elas não fazendo, elas não querem que os outros façam, para que a consciência delas não se sinta culpada. Que grau de maldade é esse? Então fica essa pergunta para a gente responder a nós mesmos e meditarmos. Ninguém aqui é culpado, ninguém aqui é santo. Estamos em situação de crescimento espiritual. Se pudermos colocar dentro de nós as palavras do Cristo e nos transformarmos em verdadeiros arautos da sua vontade, no trabalho de redenção, como trabalhadores da última hora, que Cristo nos pede, aí nós estaremos sim num caminho em que poderemos auxiliar muitas pessoas a encontrarem a felicidade aqui já na Terra. Tef,
Você pode fazer a oração final, já aproveita para pedir pela sua mãe, para a melhora dela. Vocês querem colocar mais alguém? Ah, todos nós que temos alguém que nós desejamos o bem, a gente pensa que os bons espíritos auxiliam. Certo. Que nesse momento possamos direcionar os nossos pensamentos e os nossos corações para a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, enchendo os nossos corações de alegria pelas bênçãos de receber as tuas palavras e os teus ensinamentos. Que de joelhos perante a Ele possamos aceitar os seus desígnios, a vontade, a sua vontade. Nosso Senhor possa nos fortalecer na coragem para olhar dentro de nós mesmos, mas também para a coragem de agir em todas as vezes em que fomos chamados para fazer o bem. Que possamos permitir que os bons espíritos nos guiem, que possamos ter as mentes e os corações tranquilos e mansos para ouvir as inspirações, que a cada dia possamos praticar o bem, buscando o sacrifício de nós mesmos, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, sentindo piedade dos nossos irmãos e permitindo com que a dor deles nos chegue e que possamos pensar verdadeiramente em como podemos consolá-los, que diante das dificuldades possamos recorrer às orações em busca de força e de coragem. Que a luz do nosso Mestre possa penetrar os nossos lares, os nossos corações, consolar aqueles que ainda não encontraram a Deus, aqueles que buscam incansavelmente, mas que ainda se encontram em caminhos tão tortuosos. Pedimos por aqueles doentes da alma e do corpo, pelas pessoas em estado de vulnerabilidade que se encontram nas ruas, aquelas que foram abandonadas pelas suas famílias, aquelas que ainda se encontram perdidas. Que possamos nos permitir que o Senhor nos utilize como instrumentos de sua obra. Pedimos pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos entes que já se foram, pelos espíritos presentes que pedem prece, por este grupo de estudo e por todos aqueles que estão ligados a nós. Obrigada, meu Mestre, por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome, pela companhia dos bons espíritos, por esses amigos tão dedicados no bem, que se esforçam constantemente no trabalho. Agradecemos pelo alimento, pela casa, pelas oportunidades que nos são dadas de praticar a cada dia. Muito obrigada, meu mestre, por tudo. Gente, grande abraço, um beijo. Até hoje à noite, tudo de bom.